Olá! Bom, eu sou conhecida por alguns muito pela técnica da criança interior, então já falei muito sobre criança interior, eu trabalho muito com a técnica da criança interior até hoje, atendendo os meus pacientes. Mas tem um tempão que eu não falo aqui nos vídeos nada sobre criança interior. Venho falando muito sobre neurodivergência. Então, hoje, eu resolvi colocar uma pergunta e vou falar a respeito. E como será que é a criança interior de um neurodivergente, principalmente de diagnóstico tardio? Será que é diferente da criança interior de uma pessoa neurotípica? Bom, para essa pergunta eu já respondo que sim, tá? Então, uma pessoa neurodivergente tem alguns aspectos da criança interior dela, aqui falando de criança interior ferida, que tem ali toda uma série de dificuldades. Então, alguns aspectos da criança interior ferida, da pessoa neurodivergente, poderão até ser facilmente contornados, cuidados e, enfim, né, ali uma dificuldade que é transposta. Entretanto, a criança interior de uma pessoa neurodivergente, seja do TDAH, seja do autismo, principalmente o nível 1 de suporte, seja da pessoa hiperdotada, é uma criança interior que ela é muito regida por rigidezes cognitivas. Então, na hora que eu falo de rigidez cognitiva, a rigidez cognitiva é um dos principais sintomas da neurodivergência, principalmente a de diagnóstico tardio. Então, mas vou corrigir um pouquinho a minha fala. Eu diria que a pessoa que também teve um diagnóstico precoce de neurodivergência também vai apresentar diversas rigidezes cognitivas. Entretanto, a pessoa que recebeu o diagnóstico, certamente ela recebeu também o apoio, o suporte que ela precisava ao longo do tempo e certamente chegou à vida adulta com menos rigidez. Então, ao falar da rigidez, ao falar da criança interior de uma pessoa neurodivergente, o principal aspecto que eu quero frisar neste momento é a questão da rigidez cognitiva. Então, quando a gente fala aí de uma criança interior muito rígida, a gente está falando de em algumas pessoas, quase que uma cisão entre a parte adulta e essa criança interior tão rígida. Em outros neurodivergentes, talvez não chegue ao ponto de uma cisão, mas eu diria que com certeza uma dissociação muito grande. Aí ficando, sim, muito difícil cuidar dessa criança. Portanto, ao olhar para essa questão da criança interior de um neurodivergente, a gente precisa entender que essa criança interior, ela não vai se modificar 100%. Essa criança interior, muito provavelmente, ela vai precisar de suporte
pro resto da vida. Precisava antes. Não foi possível, talvez por conta aí da falta do diagnóstico. Mas a partir do momento que a gente tem o diagnóstico de uma neurodivergência, essa consciência ela é importante. Eu preciso identificar em mim quais são as minhas necessidades de suporte. O suporte para neurodivergência é muito falado referente ao autismo, tanto que tem até lá no DSM a classificação, né? Níveis de suporte, nível de suporte 3, 2, 1, ok. Mas a pessoa TDAH também precisa de suporte. A pessoa com hiperdotação, principalmente de diagnóstico tardio, também vai precisar de suporte. Portanto, o pensar qual é o suporte que eu preciso, e fazendo um parênteses, cada neurodivergente é um neurodivergente diferente. Então, as minhas necessidades de suporte, eu, Inês, como uma pessoa neurodivergente, certamente vão ser diferentes de uma outra pessoa que é neurodivergente também. Daí a importância do autoconhecimento a respeito da própria neurodivergência. Por exemplo, eu não tenho dificuldade nenhuma em sentar aqui e ter um fluxo de ideias e criar esse conteúdo. Diversas outras pessoas neurodivergentes não vão dar conta. Por diversos motivos, mas motivos relacionados à neurodivergência. Essa pessoa que tem dificuldade, ela nunca vai dar conta de criar um conteúdo? Não necessariamente, tá? Inclusive, se essa pessoa tiver como objetivo conseguir criar conteúdos, vídeos ou, não sei, fazer uma palestra, fazer qualquer outro tipo de trabalho que ela tenha muita dificuldade, mas que ela quer muito ou precisa muito realizar aquela atividade, então aí é possível, com o tratamento devido, inclusive fazer um treino de habilidade. Eu, Inês, nunca precisei fazer um treino de habilidade para fazer um conteúdo no formato de vídeo. Agora, quem quiser realizar esse mesmo trabalho, a título de exemplo, né, pegando, já que estou aqui fazendo um vídeo, quem quiser fazer esse trabalho, mas não dá conta, tem diversas questões envolvidas, ok, é só fazer um treino de habilidades. Talvez vai ser necessário, dependendo, trabalhar em terapia, as crenças limitantes, a questão de muita rigidez, né? Então, talvez muita rigidez, mas e como que o outro vai me assistir? Mas e se eu falar errado alguma coisa? Nós, neurodivergentes, somos mestres em ter as nossas desregulações emocionais. E são pensamentos assim, que se a gente tem uma estrutura em que a gente coloca muita energia ali naquele pensamento, sim, esse pensamento é uma rigidez cognitiva, ou outros processos podem ser uma rigidez cognitiva, e aí vai prejudicar a minha performance, sim. Agora, essa criança interior que precisa ser cuidada e algumas vezes treinada para conseguir executar determinadas tarefas, essa criança interior,
Ela vai precisar de suporte pro resto da vida, precisou desde sempre, não teve, ok, mas a partir da consciência da neurodivergência, é importante entender isso. Esse suporte é pro resto da vida. Claro que não é um suporte estático, tá? Não é rígido. À medida que eu vou me cuidando e me trabalhando, eu vou conseguindo flexibilizar um certo tanto. Outras coisas não, mas aí eu posso eleger prioridades e trabalhar para flexibilizar determinadas rigidezes cognitivas, ou seja, trabalhar ali muito juntinho da criança interior no sentido de aprender a como dar esse suporte para ela. Esse é o grande ponto. Porque é uma criança interior que vai precisar desse suporte. Inês, suporte de quem? De preferência da parte adulta. Ah, Inês, mas eu sou neurodivergente. Realmente o que você disse agora há pouco, eu percebi em mim uma cisão entre a minha criança interior e o meu adulto. Ok, então, por um certo tempo, até você, no seu processo terapêutico de tratamento para sua neurodivergência, até você conseguir reaproximar essas duas partes aí na sua mente, você vai precisar de suporte externo. Aí, uma boa sugestão de um suporte externo é terapia. Mas terapia com quem? Com um profissional que entende de neurodivergência. Porque aí, esse profissional, já que o seu adulto interno, na hora ali da dificuldade, a necessidade de suporte que a sua criança tem, acontece uma cisão da sua criança com o seu adulto, e é como se o seu adulto inexistisse, então o suporte externo vai funcionar muito, até mesmo para esse adulto aqui ir aprendendo a partir da modelagem com aquilo que o psicólogo, o especialista em neurodivergência vai te mostrando, vai trabalhando. Ó, o seu adulto vai modelando isso e vai aprendendo a como você mesma cuidar dessa criança. Mas por um certo tempo você vai precisar desse suporte externo. Mas geralmente o prognóstico é que você vai conseguir ter um certo nível de autonomia em relação ao suporte externo. Ah, Inês, eu vou conseguir algum dia ter 100% de autonomia da minha psicóloga, ela não vai mais precisar me dar esse suporte? Não sei. Talvez não 100%. Mas o prognóstico é que com o tratamento devido, você vai conseguir uma autonomia muito boa, a ponto de chegar ali na relação com o psicólogo que te atende, num ponto em que talvez o suporte seja só pontual. Porque ao longo da sua vida você vai vivendo e você aprendeu a sua parte adulta cuidar dessa criança tão rígida, tão inflexível com algumas coisas. E essa rigidez dessa criança é algo muito preocupante. Vamos dizer assim, essa criança rígida, extremamente rígida, se encaixa naquela expressão que muitos usam, como sendo o famoso teimoso. É teimosia. Lembra, né? Claro que eu sei que principalmente quando se refere à neurodivergência, muitas pessoas usam essa expressão, mas você é um teimoso. E usam de uma maneira a desqualificar.
Aqui eu só estou fazendo um paralelo. Criança rígida tem sim essas características de teimosia. E uma teimosia assim que a própria pessoa, na parte adulta dela, muitas vezes, acredita que só tem aquele ponto de visão que a criança está colocando. Então, eu até espero que ao colocar aqui toda essa explicação, se de alguma forma você se percebeu nisso aqui que eu fui falando, devido ao nível de rigidez da sua criança, o nível de teimosia dela, ou se você é neurodivergente, já sabe, já tem o diagnóstico, etc. Então, perceba. Como é cuidar dessa criança interior? Não é como cuidar da criança interior de um neurotípico. Ou o próprio neurotípico cuidar da sua criança interior. Não é diferente? É diferente sim. Porque a abordagem a toda essa rigidez, seja por parte de uma pessoa que dá um suporte externo, ou por parte do próprio adulto da pessoa, vai ter que ser diferente, né? Como é que a gente faz com uma criança que tá ali muito rígida? Falando de criança mesmo, sabe? Criança na infância. A gente adulto e uma criança. E essa criança, ela tá ali, teimando, fazendo birra. Qual a melhor condução que um adulto pode fazer para ajudar essa criança? Porque tem ali também um nível de sofrimento grande por parte dessa criança, tanto a que está na infância mesmo, quanto a criança interior do adulto, neurodivergente. Então a gente precisa sim olhar com bons olhos, com cuidado, e quem for neurodivergente, sim, procurar o devido tratamento. Tem que ser com um profissional da psicologia que entenda de neurodivergência. Ok? Bom, recado dado. Voltei a falar sobre criança interior, estou muito feliz, é algo que eu gosto muito no meu trabalho. E gostaria de te pedir, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha e se inscreva. E acima de tudo, se você tiver dúvidas, coloque. Se você não concordou comigo, também coloque. Ou se você tem uma história sua, eu vou ter o maior prazer em ler o seu comentário. Grande beijo e até um próximo momento.